Pode sentar aí que eu vou pôr água pra você. Deixa eu ver se vai Maior é o que serve. enquadrar. Enquadrou. Quadrou? Enquadrou. Isso, ajeita do seu jeito. É aquele pianista que puxa o piano em vez de empurrar o banquinho, você conhece? Quem faz? Tô puxando o piano aqui. Alguém disse que maior é o que serve, tá? Então tá bom. Tá bom, tá certo. Fazer barulho, depois eu... Não. Olha o copo que me trouxeram, né? É brincadeira. Fernanda trouxe um copo chique pra mim. Isso é um balde, não copo. De criptonita, acho. Isso aqui é um balde. Vamos. Vou tomar. Ó, aqui. Depois nós põe mais. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Deixa eu ver onde é que tá. Salmo 180. Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade, ó Deus. Amém. Nós cremos que o Senhor colocou a autoridade na Tua palavra, Senhor. Amém. Então ela tem que ser o fim de toda dúvida, o fim de toda discussão, o fim de toda opinião humana. Tem que ser a Sua palavra, Senhor. Nós nos submetemos à Tua palavra. Amém. E agora, Senhor, nós falamos diante de Ti que nós queremos obedecer a Sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra, deixou o Teu Espírito no mundo, Senhor, nos consolando, nos ensinando e nos guiando em toda a verdade. Senhor, nós queremos andar na Tua verdade. Nos abençoe e nos ajuda, no nome de Jesus. Amém? Eu vou começar lendo um versículo. Salmo, já vou falando, eu vou abrir bastante a Bíblia, então talvez eu não espere todo mundo abrir na casa. Às vezes você está abrindo e eu já vou lendo. Não levem a mal aqui porque tem muito texto para ler. Marcelo, manda as pessoas pegar uma caneta e um lápis e marcar num papel. Sim, Interessante. O pastor falou, vocês podem marcar os versículos e depois vocês pesquisam para ver se é isso mesmo. Está aqui o pastor também. Se eu falar alguma coisa fora da Bíblia, por favor, pastor, levanta a mão e me fala: Márcio, você errou, falou alguma coisa errada. E assim todos os irmãos também. Amém. Então, a Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Amém? Então vamos começar. O pastor falou: Márcio, fala um pouco sobre batismo. E a gente lê em Hebreus, eu não vou abrir, que fala que o batismo é uma das doutrinas essenciais, básicas do Evangelho, né? Então as pessoas têm que saber o que é o batismo, assim como também o arrependimento das obras mortas, batismo, imposição de mãos, os batismos, né? Que é o batismo na água, no Espírito Santo e com o fogo, o juízo eterno, são as doutrinas básicas do Evangelho, né? Então eu quero começar voltando um pouco. Eu não vou começar pelo Novo Testamento, eu vou começar pelo Velho. Eu gosto de sempre dar um nome para a pregação. Essa pregação eu vou chamar Por que te demoras? Por que te demoras? Por que você está demorando? Esse é o nome da pregação. Então eu comecei o estudo que eu estou fazendo, né? O que eu busquei a Deus, busquei a palavra para falar. Eu comecei quero começar falando sobre as alianças que Deus fez com o povo. Deus é um Deus de alianças. Então nós vamos olhar para o Velho Testamento para descobrir que Deus fez alianças com o povo, fez a aliança com Adão, quando ele chegou para Adão e falou: Adão criou o homem, e em Gênesis ele falou: você pode comer de toda a árvore, crescei-vos e multiplicai-vos, falou para Adão e Eva, você pode comer de toda a árvore, você será para mantimento, mas você não pode comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele pecou, né? Ele desobedeceu essa aliança, esse comando que Deus tinha dado para ele. E mais para frente, a gente vê uma aliança que Deus fez com Noé. A aliança que ficou. Na aliança, a gente vai notar, lendo a Bíblia, que
existe sempre uma parte de Deus e uma parte do homem. A aliança que Deus fez com Adão foi: você vai viver aqui, Adão, você vai ter uma vida eterna. Essa é a parte de Deus. A parte do homem era a obediência, e o homem descumpriu, né? Eu vou deixar aqui a Bíblia de pesquisa aqui no celular, que essa aqui eu acho rápido quando eu coloco os versículos. Bom, então, com Noé, mesma coisa. Deus fez uma aliança falando: jamais destruirei novamente a terra com um dilúvio. E fez um arco-íris. E Deus fez uma promessa, né? Qual era a parte do homem? Deus falou para ele se guardar de comer o sangue, né? A gente vai ler isso aqui. Não precisa abrir. A Noé disse que não destruiria mais a terra. Essa era a parte por dilúvio, né? Nós sabemos que a terra vai ser destruída por fogo, né? Está sendo reservada por fogo, mas por dilúvio não será mais destruída, né? Porque Deus prometeu, e Deus cumpre as suas promessas, né? As suas alianças, Deus sempre cumpriu a parte dele. Quem não cumpriu fomos nós, a humanidade, né? Então, a parte de Noé era multiplicar, encher a terra, né? E poderia comer todos os alimentos, mas se guardar do sangue, né? E comer o sangue puro, né? Isso depois vocês podem procurar também, Atos 15, 20, onde o Espírito Santo fala também para a gente se guardar das carnes sufocadas e do sangue, né? Está em Atos 15, 20. Mas não é o motivo da pregação de hoje, do estudo, né? E depois Deus fez aliança com Abraão. Aí que vai começar a chegar onde eu quero chegar. Os rituais, né? No bom sentido, né? Estou falando dos rituais que Deus determina. Então, agora nós vamos ler um pouco a Bíblia. Deus fez uma aliança com Abraão, falando para ele sair. Quando ele falou para Abraão: sai da tenda e olha, né, as estrelas do céu, você vai ser fecundo. E ele faria de Abraão uma grande nação e entregaria também a terra de Israel, né? Não Israel de hoje, que o Israel de hoje é minúsculo, perto daquilo que Deus tinha dado para Abraão, né? E também Deus também falou que... Vamos ler então Gênesis 15, 17? Vamos ler um pouco da Bíblia agora, Gênesis 15. Então, nós vamos ver que Deus ele faz uma aliança com Abraão e algumas coisas ele determina para Abraão e faz muitas promessas para Abraão. Então Deus nessa aliança ele coloca a parte dele, a parte de Deus, e coloca a parte de Abraão. O que Abraão deveria fazer? A obediência, eu quero que os irmãos guardem isso. Nós devemos obedecer às alianças de Deus. Nós vamos ver em que aliança nós estamos e o que foi pedido para nós. E que nós devemos obedecer. Vamos lá então? Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ainda era Abrão, não tinha mudado de nome, vai mudar daqui a pouco. Numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Glória a Deus. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe. Aí Deus começa a fazer uma série de ordens para Abrão, e você vai ver que ele não questiona, ele só
obedece. Então a nossa parte é só obedecer. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus aqui começou a fazer, usou uma palavra profética com Abrão, e já falou o que ia acontecer no Egito. Ele já falou não só que eles iam ser cativos, mas falou que eles iam sair com riquezas. Então Deus já fez umas promessas para Abrão aqui. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, para que não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Está falando de um mistério em relação aos amorreus, né? Bom, então o que eu quero dizer com isso? Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Então Deus começa a falar da parte dele da aliança. Então Deus visitou Abrão, né? Foi Deus que buscou Abrão e tirou ele da terra. Ele obedeceu. Abrão começou obedecendo. Quando Deus falou para ele: sai da terra, ele saiu. Quando Deus falou, ele perguntou para Deus: como vai ser isso, né? Houve uma certa dúvida dele. Como que vai ser isso? Eu não tenho descendência. Aí ele falou: mata, toma os animais. E ele fez. Então nós já vamos ver, nesse momento a gente já consegue ver como que um servo de Deus deve se comportar diante de uma requisição de Deus. Então às vezes nós estamos muito longe dessa realidade do Velho Testamento, e a gente acha que Deus não requer algumas coisas da gente. E a gente vai ver, né? Inclusive o batismo é uma dessas coisas. Por isso que eu estou lendo isso, para vocês, todos nós entendemos como Deus leva a sério as suas requisições, o que Ele pede. O que Deus pede para fazer tem que ser levado a sério, né? Sempre tem. Então vamos lá. Então Deus fez uma aliança com Abrão, Gênesis 15. Então Deus prometeu dar-lhe descendência e uma terra para essa descendência. E Deus prometeu também retirar do Egito o povo depois de 400 anos. O que Abraão devia fazer? Deveria circuncidar todo homem. Então, a circuncisão, não vou explicar aqui, é uma marca que é feita no homem, né? Que a pele do prepúcio do homem é cortada. Deus mandou, aliás, deixa eu pegar o texto aqui, mas eu quero ler também. Justo esse eu não anotei aqui. Então Deus falou para Abraão que todos deveriam ser circuncidados. Deverá circuncidar todo homem. Deixa eu pegar aqui. Está em Gênesis 17. Vamos abrir 17 também, muito importante. Vamos começar do 4, né? Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Abrão, mas Abraão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, como fez com Jacó, né? Será o teu nome Abraão, né? Pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto, a minha aliança contigo,
e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus, a ti e a tua descendência depois de ti. No 10. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, todo varão dentre vós, né? Para aquele que... Aqui tá, a Bíblia está estranha. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio. Isto será por sinal de pacto entre vós. Gênesis 17, 11. Deixa eu pegar na outra aqui para ler como é que tá. Só um instantinho. Gênesis 17. Esta minha aliança que guardareis entre mim e ti, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a vossa carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e ti. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou minha aliança. Então, no Velho Testamento havia uma marca que Deus determinou. Já vamos começando a pensar no batismo, irmãos. No Velho Testamento havia uma marca que Deus determinou, e Deus foi bem claro. Ele falou: o incircunciso, aquele que não for circuncidado, na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou minha aliança. Então, pastor, perguntar para o pastor, né? Porque eu não posso perguntar a todos os irmãos, né? Então, naquela época, a Bíblia fala também que até o estrangeiro poderia ser circuncidado, né? Se Abraão falasse para alguém: olha, você quer participar do povo de Deus? Falou: eu quero. Então você tem que se circuncidar. Se a pessoa falasse, não estou querendo, né? O que ia acontecer com essa pessoa? A Bíblia é clara: não será contado como povo de Deus, porque Deus colocou essa determinação. Abraão, em algum momento aqui, ele falou: mas por que, Senhor? Por que isso, né? Dói, né? Como a gente vê aqui no caso, no caso de Siquém e Diná, né? Os patriarcas tinham uma irmã que chamava Diná, e ela foi violentada, né, por um príncipe da terra lá chamado Siquém. E Simeão e Levi queriam matar todo mundo lá, de fato depois mataram, né? Mas o que Jacó falou? Ele falou: não, vamos ser ambos um povo só. Como é que nós vamos ser um povo só? O homem perguntou, né? Vocês têm que se circuncidar. Então, para entrar no povo de Deus, no Velho Testamento, você tinha que participar de um ritual que Deus mandou. Não havia escolha. Você tinha que participar desse ritual, porque Deus, nós falamos no começo, até orei e os irmãos creio que falaram amém. A tua palavra determina, nós estamos dispostos a cumprir. Então, naquela época, a gente, para participar do povo de Deus, a gente tinha que se circuncidar, não tinha outro jeito. Não tinha como pular isso. Na mente do judeu é muito fácil entender o que é uma ordenança de ritual. Então eles simplesmente obedeciam, né? Então hoje em dia Deus pede o batismo. Nós vamos ver que não podemos recusar, porque se recusarmos, a semelhança do que acontecia na época da circuncisão, se nós pudermos nos batizar e nos recusarmos a nos batizar, estamos rejeitando a nova aliança. Estamos rejeitando a nova aliança. Então vamos lá.
Eu quero também que os irmãos abram em Êxodo 4, vou andar um pouco na Bíblia. Eu tenho bastante papel aqui, mas vai ser uma bênção. Êxodo 4, Moisés, já estamos agora em Moisés. Foi chamado para ser libertador de Israel, por Deus. Algumas coisas, as coisas que Deus fala, permanecem valendo. Deus não precisa repetir para você algumas coisas que estão na Bíblia. Deus chamou Moisés para ser um profeta. Deus não falou para Moisés circuncidar o filho. Eu não lembro do texto. Eu não lembro, se algum irmão lembra. Deus não mandou Moisés circuncidar o filho. E Moisés esqueceu desse pequeno detalhe. Era um grande detalhe, né? Sim. Que fazia parte da aliança. Moisés, o filho de Moisés estava fora da aliança. Vejam o que aconteceu. Vamos lá. Êxodo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Aí Deus começa a mostrar os sinais das maravilhas que fez. O bastão virou serpente, a mão ficou leprosa, né? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Então está fazendo os sinais, né? Depois 7, o milagre da lepra, né? Que punha a mão, ficava leprosa, tirava, ficava boa. E o que acontece? Aí Moisés começa a falar da sua dificuldade de fala. Vamos ver onde que está. 4:24. Aí Deus vai falando com Moisés o que ele tem que fazer. O faraó não vai deixar sair. 24. Parece até um contrassenso, né? Deus falou com Moisés, falou que ele ia ser profeta, que ele ia lá e retirar o povo. Estava tudo certo com Moisés, né? Aí, no 24 você vê, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou... Quem encontrou Moisés lá? O Senhor. Deus encontrou Moisés lá e o quis matar. Olha só. Então Zípora tomou uma pedra aguda, como se fosse uma faca feita de pedra, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. O que aconteceu? Moisés não estava sendo fiel em sua casa. Zípora pegou o prepúcio que tinha cortado do filho e jogou aos pés de Moisés. Então Zípora foi sábia e deu um recado para Moisés, né? Por que não deixou em qualquer canto, né? Jogou aos pés de Moisés para mostrar para Moisés: Moisés, cuida da sua casa, né? Então tem pais que cuidam no mundo inteiro e não cuidam da própria casa, né? Então Deus não falou para Moisés: circuncida o seu filho. Moisés deveria saber. Então existem coisas, irmãos, que nós temos a palavra de Deus, nós devemos saber. Como tem o que na parábola do rico e de Lázaro, o que o pai Abraão fala? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçamos, né? Então nós temos a palavra de Deus. Eu creio que todo mundo tem uma em casa, nem que seja digital. Nós não temos desculpa, irmãos, de viver na ignorância. Se a gente não entende, chega num pastor, chega num ministro, ore para Deus que dá entendimento, leia a palavra exaustivamente até entender. Deus vai dar a iluminação. Então o que eu quis mostrar com esse breve relato aqui do Velho Testamento? Deus leva a sério as suas alianças, levou muito a sério a circuncisão. E a Bíblia fala que tudo isso é sombra do que estava por vir, né? Glória a Deus. Então, eu até fiz aqui um resumo do raciocínio até agora, né? Deus decide fazer aliança com os homens, mas o homem pode ou não recusar. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, né? Então, a palavra de Deus fala: todo dia eu estendi minha mão para um povo rebelde, vocês não quiseram me ouvir.
Então, que a gente não seja assim, a gente entenda onde nós estamos, qual é a aliança que nós vivemos, e a gente entenda o que nós devemos fazer. Deus é sério e Deus não muda. Como diz aqui em Malaquias 3,6, pois eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. Se Deus era sério no Velho Testamento, Deus é sério hoje. Deus é sério com a aliança do seu Filho. Então, o sinal da aliança entre Deus e Abraão era a circuncisão. E se o homem não se circuncidasse, estaria fora da aliança de Deus. Simples assim. Se o homem falasse, não, dói, tenho medo. Né? A palavra de Deus fala que Siquém e a tribo deles ficaram 3 dias. 3 dias é quando dava a maior dor. Né? Então, se alguém, uma criança, tem dificuldade de entender isso, pergunta para o pai e para a mãe o que significa circuncisão. Né? Então vocês vão ver que eles ficaram 3 dias e ainda estavam com muitas dores. Tanto é que Simeão e Levi foi lá matá-lo. Então Deus pediu uma coisa difícil de fazer. Difícil. E todos faziam. Abraão se circuncidou com mais de 90 anos. Né? Ismael tinha 13 anos. E depois, quando nasceu Isaac, ao 8º dia, foi circuncidado. Ou seja, Abraão, o pai da fé, obedeceu o que Deus mandou. Né? Quando Deus fala uma coisa no passado e não revoga esta coisa, implica que devemos continuar obedecendo. Você vê o caso de Moisés. Deus não falou para Moisés, Moisés, circuncida teu filho. Moisés tinha a obrigação de saber que ele era judeu, né? E Deus foi matar a Moisés, né? Mesmo depois de ter enviado ele como profeta. Que tinha coisa errada na vida de Moisés. Ai de nós, pregadores do Evangelho. Deus tenha misericórdia. Glória a Deus que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas isso não exclui o temor e o tremor. Né? Nós devemos andar com temor e tremor, desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Deus cumpre a sua aliança feita a Abraão. Deus faz aliança com Moisés, o povo de Israel no Monte Sinai. Vamos ler Deuteronômio 28, é muito importante a gente ler. Nós vamos ver a aliança feita no Monte Sinai. Nós vamos começar hoje de um jeito diferente, um jeito que você provavelmente nunca começou a ler Deuteronômio. Nós vamos começar a ler do 15. Deuteronômio 28, 15. Os castigos da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, e maldito ao saíres. Amém? Então Deus está falando aqui de quem não cumprir a lei, o que acontece, né? Graças a Deus que nós não somos justificados pela lei, mas eu estou querendo passar por tudo isso, para os irmãos entenderem as alianças que Deus deu. Nós temos aliança no Filho, né? Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Nós devemos crer e ser batizados, é o que Deus requer de nós. Glória a Deus, está muito fácil, está muito fácil. Esse é o caminho que Deus preparou, apesar de ser um caminho estreito, como a palavra diz, né? Qual é o estreito do caminho? É Jesus, é o caminho do tamanho de Jesus, né? Esse é o caminho. Ai de nós se nós tivéssemos que cumprir toda a lei, né? A gente estaria maldito ao entrar, maldito ao sair, e aqui vai indo. Maldito será a entrada, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças,
por causa das maldições com que me abandonaste. Olha só como é sério. E o povo falou, vamos cumprir tudo o que for falado, falou para Deus. E depois Deus aspergiu, Moisés aspergiu o sangue da aliança, que era um sangue de um cordeiro sobre o povo, né? E esse povo foi feita uma aliança com o povo no Monte Sinai, né? Então, eu quis trazer os irmãos até aqui para dizer o seguinte: Deus age com o mundo em forma de alianças, através de alianças. As alianças que Deus fez no passado são a sombra do que ia acontecer agora, porque agora nós vivemos a essência. A palavra de Deus fala que a essência é Jesus, né? A sombra era o que aconteceu no Monte Sinai, porque sangue de touros e sangue de bodes não podem expiar o pecado, só o sangue de Jesus pode. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é, na aliança existiam ordenanças e ritos que deveriam ser cumpridos. Esses ritos eram feitos, não só a obediência da lei, mas a aspersão de sangue. Vocês vão ver também, vocês podem ler em Êxodo, quando Deus manda matar o cordeiro, matar os sacerdotes, colocar um pouco de sangue na orelha direita, para limpar o sacerdote, para ele vestir as roupas sacerdotais. Tudo isso tem em Êxodo, depois os irmãos leem. É bom ler. É bom ler para a gente ver como Deus sempre foi sério com as coisas espirituais, né? Tem refil aqui, pastor? Por favor. Obrigado. E onde é que nós chegamos, que é a parte importante de tudo isso? Mais importante, tudo isso é importante, né? Deuteronômio 18:18. Vamos abrir lá, irmãos. Uma promessa maravilhosa que Deus faz em meio a toda essa dificuldade, na verdade, impossibilidade da lei. Deus faz uma promessa maravilhosa. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés, né? Está falando com Moisés. Em cuja boca, Deuteronômio 18:18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, então Deus está falando aqui, essa daqui é a promessa do Senhor Jesus. Deus fez a promessa para Moisés, falando, vai sair um profeta do meio de ti, no meio do povo de Israel, no meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Ou seja, vai tirar da escravidão e vai fazer uma nova aliança. Em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. É o Senhor Jesus, nós temos que obedecer tudo o que o Senhor Jesus falar. Então tudo isso que eu li até agora foi para falar, Deus é sério, Deus ele faz alianças, ele pede coisas, determina coisas, como aconteceu com Moisés. Não circuncidou o filho. Deus ia matar Moisés. Zípora foi lá e fez o que devia ser feito. Ele deveria circuncidar o próprio filho. E aí, nesse caso, saiu a culpa dele, saiu a culpa da casa dele. Então, dessa mesma forma, Deus levantou, né, o Senhor Jesus, e tudo quanto o Senhor Jesus falou tem que ser cumprido. Não há exceção, irmãos. Então, agora eu gostaria de começar a falar de fato sobre o batismo. Com isso em mente, que tudo que o Senhor Jesus falou e determinou deve ser cumprido, nós vamos começar a falar sobre isso. Então, o batismo de João, a gente começa, eu vou ler agora, fazer mais um resumo, mais ou menos, para os irmãos. O batismo de João, ele foi precedido pela pregação, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o arrependimento, ele faz parte da pregação.
Então a pregação sempre foi assim. O Senhor Jesus, quando ele saiu pregando, ele pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Então não basta você apenas saber que Deus é Deus e o Senhor Jesus existe, tudo bem. Isso tem que ter algo a ver com a sua vida, tem que ter o arrepender-se, tem que ter o crer no Evangelho, né? Então é necessário a gente saber onde a gente falha, onde a gente falhou. Isso era próprio do batismo, porque o batismo de João, ele era um batismo de arrependimento. Então não tem como você falar em Evangelho sem arrependimento. O arrependimento fazia parte do batismo de João. E o João, ele batizava, né? A palavra de Deus fala, não precisa abrir. Todos iam até ele para serem por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eles confessavam publicamente, eu creio. E ele falou: eu vos batizo com água para arrependimento. Você vê que o arrependimento sempre esteve ligado ao batismo. Então o arrependimento deve estar ligado ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Isso é assunto até depois, talvez para um próximo estudo, né? Mas o Senhor Jesus é quem batiza no Espírito Santo. E ele falou, o Senhor Jesus falou, nós vamos ler esse texto para Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não é apto para o reino de Deus. Nascer da água é o batismo. Quem não é batizado nas águas não é apto para o reino de Deus, né? Jesus também foi batizado, dando-nos exemplo, né? Se o Senhor Jesus foi batizado, como alguém pode dizer que não quer ou não precisa, né? Ele, porém, o dissuadia, João Batista, né? Falava não, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Isso já também já faz a gente entender que o batismo tem a ver com pecado. Toda pessoa que peca tem que ser batizada. Porque o João Batista falou: você que tem que me batizar, o Senhor tem que me batizar. E o que o Senhor Jesus falou? Fantástico, né? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O batismo cumpre a justiça. Amém? Então, os irmãos, lembrem-se disso. O batismo cumpre a justiça. Então, aqui, toda a justiça, aprovação diante de Deus por meio de atitudes por Ele desejadas. O Senhor Jesus afirma aqui que o batismo é parte da justiça divina, sendo um exemplo a ser seguido pelos cristãos. Entendeu? O Senhor Jesus fala: buscai, pois, o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. Então, a justiça, quando você busca a justiça de Deus, necessariamente você busca também o batismo, né? Glória a Deus, é a mesma palavra, né? É o ministério de Jesus e a sua pregação. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. Glória a Deus. Então agora eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos ler João 3. Um texto muito importante. Quanto tempo já está, pastor? São 8. Tem meia hora mais. Meia hora, tá bom. Então, mas não tem pressa. Se não termina agora, termina semana que vem. Não, mas tá bom. É importante que as pessoas... Né? Ah, sim, mas eu não vou... Tem, né? Não tem pressa. Eu vou cortar... Tá bom. Então, João 3, né? Eu falei? A gente às vezes esquece que o Senhor Jesus, os discípulos deles batizavam. Isso não começou a acontecer depois, no livro de Atos. Eles batizavam o tempo todo. Vamos ver? João 3. Aqui todo mundo conhece, né? É a palavra que Deus fala com Nicodemos, o Senhor Jesus. Vamos começar no 19?
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não quer a luz, né? E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A gente sempre para aqui, né? Vamos continuar. Então o Senhor Jesus está falando que ele começou falando, né? Falando que o homem tem que nascer da água e do Espírito, né? Foi falando com Nicodemos, terminou falando de vir para a luz. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Então o Senhor Jesus batizava. Depois nós vamos ler no 4.1 que não era ele que batizava, 4.2, né? Quem batizava eram os discípulos. Mas quem olhava de longe estava vendo como se fosse a turma de João Batista, era a mesma coisa. E o Senhor Jesus ficava lá batizando as pessoas. Ou seja, o batismo está ligado ao ministério do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não tem como falar em ministério do Senhor Jesus sem falar em batismo. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. O povo ia lá para ser batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. Jesus está batizando. Jesus batizava, irmãos. Ele não pessoalmente, mas os discípulos, todos eles batizavam. Então o batismo está ligado ao cristianismo. O batismo está ligado à salvação, está ligado a nascer de novo. E todos lhes saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo. Está falando que o Senhor Jesus, ele é o Cristo, né? Ele que é dono da igreja, da noiva, né? Pois está alegre pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Fantástico, né? E aí depois você vê no 4:1 e 2. Olha só, mais uma coisa aqui, ó. Olha que interessante no final do 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu vou fazer um parênteses aqui, irmãos. Algumas coisas não tem negócio. Não há negociação. Aqui o versículo 36 é muito claro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Pregue o Evangelho. Não fique abraçando as pessoas falando está tudo bem, você crê no Hare Krishna, você crê em Buda, você crê na imagem, você crê no santo, você crê no Papa. Não façam isso. É o Filho de Deus, ele tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida. A mensagem tem que ser a verdadeira. A verdadeira é essa, que o Filho é a luz dos homens, né? Ele é a vida eterna. Então nós lendo capítulo 4, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus, Jesus, né, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia. Então, João batizava, a gente fala em alguém batizando, a gente pensa em João Batista, mas o Senhor Jesus batizava muito mais. O batismo é como a circuncisão. A pessoa entra no povo de Deus através desse ritual chamado batismo. Se você não está batizado, irmão, se você está pensando, eu sou muito pecador, ou eu quero pecar mais, ou eu quero ficar mais um tempinho no mundo, deixa eu envelhecer, deixa eu ficar mais velho. O que eu digo para vocês, diante da palavra de Deus e diante de Deus, há mais severidade hoje do que havia na época
aquele que rejeitava a circuncisão na época é digno de menor juízo do que aquele que rejeita o batismo hoje. Porque hoje é o Filho de Deus que se sacrificou por nós. E requer de nós um sacrifício indolor. Então, os judeus daquela época, eles se levantarão em juízo contra muitos dessa geração. Falaram, não quis batizar, estava frio, eu tenho vergonha. O cara falou, mas o quê? Você não sabe o que eu tive que passar para entrar no povo de Deus? Na aliança. Então, irmãos, eu vou ver agora aqui no livro de Atos, vocês vão achar uma exceção, uma pessoa que foi salva sem batismo, o ladrão da cruz. Então eu posso deixar os irmãos tranquilizados. Se algum dos irmãos estiver crucificado e não der tempo de batizar, pode ficar tranquilo, vocês vão ser salvos. Mas se você não tem essa desculpa que o ladrão da cruz tinha, não use essa desculpa para você. São situações diferentes. A pessoa está no leito de morte, não consegue se batizar. Ai, meu pai não foi para o céu, pastor, meu Deus, não deu tempo. Deus é um Deus justo, Ele é justo juiz, a palavra de Deus fala. Ele pesa todas as situações. Agora, se você pode batizar e você não quer batizar, eu afirmo, pastor, essa pessoa não será salva, porque ela recusou a nova circuncisão. Está cortada do povo de Deus. Amém, irmãos? Se vocês podem, batizem-se, é sério. Amém? Agora eu quero ler rapidinho o livro de Atos. Nós vamos ver aqui o livro de Atos. Vamos começar. Deixa eu ver se eu pus certo aqui. Irmão Márcio, então Pois é um não. engano que a gente sempre escuta falar que as pessoas, mas que o batismo não salva, que eu não preciso. Então isso é uma mentira. Porque se a pessoa tem a oportunidade de se batizar, a pessoa ela está em sua plena saúde, andando, passeando e fazendo tantas coisas. Quer andar com Deus, mas não quer ter um compromisso no batismo. Então, na verdade, essa pessoa... Porque você há de concordar comigo que muita gente conta com o final da vida. Lá no final Deus dá uma oportunidade. Sim. E às vezes pode ser que não. Sim. O que você acha? O que eu vou falar é o seguinte, a gente tem uma... Vamos supor, eu sou advogado, quer dizer, eu não estou advogando, mas eu já fui advogado. Então nós temos um versículo que ele é mal interpretado, que faz as pessoas não quererem batizar. E nós temos uma enxurrada de versículos que fala que tem que batizar. Então se a pessoa escolhe aquele pequeno, porque a Bíblia, o versículo que eu estou me referindo é o versículo que fala, em Marcos, que fala, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crer e for batizado será salvo, aquele que não crer está condenado. Então ele fala, aquele que não crer e não for batizado, não é necessário, está no mesmo texto. No mesmo texto ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Isso tem que bastar. Se isso não te basta, irmão, eu receio que você não está querendo entender. É muito claro, a Bíblia fala claramente. Entendeu? Sim. Vamos ler o livro de Atos, você vai ver, você não vai achar uma. Eu não achei, pastor. Se o pastor achasse, me avisa, depois eu me retrato aqui com os irmãos. Eu não achei ninguém no livro de Atos que creu e não foi batizado. Todos foram batizados? Todos. Sem exceção? Sem exceção. Os apóstolos foram batizados? Os apóstolos foram batizados. Jesus foi batizado? O Senhor Jesus foi batizado. Então, eu não sei. Sim, exatamente. Então, nós temos aqui o ministério de Filipe, vamos ver. Ministério de Filipe, Atos 8:11. Atos 8:11. De 11 a 13. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Está falando do Elimas o mágico. Do Simão, desculpa. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Creu e foi batizado. Foram salvos.
Atos 8:35. Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O que Filipe disse? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e, descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Então Filipe encontrou um eunuco, servo da rainha, voltando de Jerusalém numa carruagem. Ele estava lendo o profeta Isaías. E a Bíblia fala que Filipe tomou a palavra e, começando a escritura, anunciou a Jesus. Anunciou a Jesus, batismo está no meio. A Bíblia fala que ele anunciou Jesus. Da onde o eunuco tirou a ideia de ser batizado? Da onde o eunuco pensou em ser batizado? Filipe falou. Filipe falou para o eunuco. Anunciar a Jesus também é isso. Anunciar a Jesus é falar também do batismo. Quando ele anunciou Jesus, a ideia do batismo veio junto com esse anúncio. Tanto é que o eunuco falou: eu quero ser batizado. Porque esse assunto foi falado para ele por Filipe. Filipe falou: Jesus, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, veio aqui e cumpriu essas passagens de Isaías. Levou sobre ele as maldições, carregou os pecados, né? E você tem que crer e ser batizado, o eunuco. Aí o eunuco falou: anunciar Jesus é isso. O eunuco falou: o que me impede de ser batizado? Né? Tem uma água ali. A gente vê que o batismo, nessa época, tinha que entrar na água. Porque eu me recuso a acreditar que o eunuco ia viajar sem água até a Etiópia, né? Obviamente que ele tinha água na carroça, né? Só que era uma água onde ele podia se afundar. Então, Filipe falou: não, Filipe, eunuco não, você tem que fazer o curso. Você tem que fazer o curso de 6 meses ou 1 ano, né? Você parou de fumar, eunuco? Né? Não, nada disso. É lícito se creres. Então o irmão que está sendo acusado pelo Satanás está falando: você está em pecado, você ainda faz o que não deve. O diabo está tentando roubar a sua salvação. Não entre nessa. É lícito se creres. Olha lá. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmão, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você está habilitado para o batismo que vai ter, né, pastor? Dia 17 vai ser o batismo. O convite é para você. Entendeu? Eu liguei na live agora, não conheço nada da Bíblia. Entendeu? Eu não sei quem que é pai de quem, se Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Abraão. Não sei de nada. Não tem problema, irmão. Você precisa saber uma coisa. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Seja batizado e não fuja desse compromisso que você tem com Deus. Amém? Conseguimos a piscina. Aqui mesmo em Tapetinho. Aleluia. A irmã Sara, a irmã do Leandro, né? Glória a Deus. Olha que maravilha. Para batizar. Já vai ter até uma piscina preparada para os irmãos. Novinha a piscina. Né? Olha só que maravilha. Entendeu? Irmão, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está habilitado. Não rejeite essa ordenança de Jesus. Quem crer e for batizado, você crê, querido? Seja batizado, fale com o pastor, depois pode falar. Pode até colocar aí embaixo: eu quero, pastor, eu quero ser batizado. Entendeu? Seja batizado e entre para a família de Deus. Não rejeite o que Deus determina para você. Ananias e o batismo de Paulo. Olha só essa, pastor. Olha essa. Atos 9:15. Vamos até abrir, eu quero que os irmãos abram. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus falando com... O Senhor Jesus falando com Paulo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque és para mim um instrumento escolhido para levar... Não, Deus está falando com... Ananias está falando... O Senhor Jesus está falando com Ananias, né? Para ir lá e encontrar Paulo. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão,
o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aleluia. Imediatamente, irmãos, imediatamente ele creu no Senhor Jesus. Ele foi chamado de irmão por Ananias, ele falou para ele receber o Espírito Santo, mas ele foi batizado. Mais um que foi batizado, irmão. O apóstolo Paulo, né? Atos 10, 44. Pode abrir lá, irmãos. Irmão, seja batizado em nome de Jesus. Você crê? Seja batizado. Entre para a família de Deus. Glória a Deus. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava, Pedro foi chamado. Cornélio teve uma visão e o anjo mandou buscar Pedro lá, na casa onde Pedro estava. Pedro veio e começou a anunciar a Jesus. E aconteceu o seguinte, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também, agora você vai ouvir essa, pastor, agora essa você vai ouvir. E porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, assim como que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, irmãos. Então a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Tem irmãos que estão nessa situação, pastor. Já até ora em línguas, né? E não foi batizado. Falei, por que eu vou ser batizado? Eu já até oro em línguas. Eu sou filho de Deus. O que aconteceu com eles? Pedro, logo em seguida, o batismo estava sempre na mente deles. Já percebeu? Filipe falou, quando foi anunciar Jesus, falou do batismo. Pedro falou, alguém pode negar água? Ou seja, a água do batismo era junto com a pregação. Não era desgrudado da pregação, sempre estava junto. E eles foram batizados. Aqui a tal ponto que ele ordenou por quê? Porque a pessoa não decide por si só? Não. Ele ordenou porque os judeus não estavam querendo batizá-los, porque eram gentios. Aí Pedro falou, não, batiza que eu aguento a bronca. Basicamente foi isso. Tanto é que você vê em Atos 14, ele fazendo o relatório. Ele faz o relatório em Atos 14. Ele fala, eles receberam o Espírito assim como nós. Né? E ele fala aqui, ó, em Atos 14, e eis que não... Aí ele fala aqui, porque era homem bom, aí ele fala aqui, vamos ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, Atos 11 ele relata, né? Atos 11, desculpa. Aí falaram, Atos 11, 3, entraste na casa de homens circuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope, e começa a falar, né? Aí ele fala o que aconteceu, e ele fala que eles foram cheios do Espírito Santo, e eles também foram batizados. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito, estou lendo aqui o 15, o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então eles foram cheios, assim como Atos 2, para aqueles que pensam que Atos 2 é uma experiência única, né, que nunca se repete. Tá aí, aconteceu em Atos 10 com os gentios, né? Então, 16 também, pastor. 16, 10, 11, 16? É, interessante.
João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, né? Tem pessoas que falam que o termo batismo com o Espírito Santo não é bíblico. Está aí, Atos 11, 16, para quem quiser ler, né? Atos 16, 13 a 15, Lídia creu e foi batizada no mesmo dia. Atos 16... Cadê você? Atos 16, 13 a 15. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Ou seja, no mesmo dia. Eles foram lá no sábado, começaram a pregar. Ela temente a Deus, conhecia um pouco das Escrituras, concordo, né? Mas no caso do Simão Mágico, não conhecia. No dia, ela creu, no dia foi batizada. O Senhor lhe abriu, né? A Bíblia fala. Isso que é importante, a oração. O Senhor lhe abriu. Abriu o coração. Então, ela creu e foi batizada. Irmãos, o que você está esperando para ser batizado? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. O carcereiro, Atos 16, 31, um pouquinho mais para cima. Ou para baixo, né? Aqui a situação é que Paulo e Silas estão lá, né? E aí estão presos. O carcereiro despertou do sono e vendo... 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele enxergou neles homens santos. Tem gente que fala que ele está querendo dizer que devo fazer para ser salvo da ira do rei, né? Mas ele ia ser herói, ele ia ganhar uma condecoração, porque ele manteve todo mundo preso lá, mesmo tendo havido um terremoto, né? Então está falando da salvação da alma, né? Responderam-lhe Jesus: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. O que ele conhecia do Evangelho, esse homem? Não conhecia nada. Ele conhecia aquilo que ele ouvia, eles cantando lá dentro, ou falando. Com certeza eles estavam evangelizando lá, porque eles não perdiam a oportunidade, né? E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa foi pregado o Evangelho. Foi pregado. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Aleluia. Então eles creram e foram batizados. Mais uma vez nas Escrituras. Entendeu? Então, irmãos, eu não quero me delongar muito. Eu vou só falar mais um pouco. Eu vou pegar um pouco de Romanos. Abram, por favor, Romanos 6, de 1 a 10. Glória a Deus. Então, irmãos, se você crê no Senhor Jesus, você deve ser batizado. Amém. Eu trouxe aqui muitos versículos, uma enxurrada de versículos para mostrar, primeiro, que Deus leva a sério as alianças. Segundo, que a circuncisão, o não circuncidado era cortado do povo. Terceiro, que Deus escolheu um profeta semelhante a Moisés. Amém. Em tudo que ele fosse falar deveria ser ouvido. E todo aquele que não ouvisse esse profeta será eliminado do meu povo. Né? Então, quarto, o Senhor Jesus batizava ele e os seus discípulos. Amém. E o Senhor Jesus falou claramente: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo quanto vos tenho dito. Estarei convosco até o fim do mundo, né? A consumação do século. Romanos 6, de 1 a 10.
Olha o batismo, irmãos. Vejam o batismo nesse texto. Vejam se não é importante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Quem se batiza, ele se assemelha à morte, ele morreu para o velho homem. Amém. Existe um componente espiritual no batismo, não despreze. Amém. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Irmão, se você não é batizado, você não foi sepultado, a tua carne ainda é forte. O teu velho homem está aí. Então, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo... Para que? Por que você vai ser batizado, irmão? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmão, enquanto você não for batizado, está escrito aqui. Você não leu, pastor? Se você não for batizado, você não vai conseguir andar em novidade de vida. Ah, eu preciso melhorar para ser batizado. Não vai conseguir nunca, irmão. Você tem que morrer com Jesus. Você vai morrer no batismo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte pelo batismo, não está aqui, mas subentende-se, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Você quer destruir tua natureza, irmão? Você vai ter que ser batizado. Amém. E não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o último versículo agora é o último, irmãos. Atos 22. Vamos abrir lá. Irmãos, você está escutando a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não deixa, como foi orado pelo pastor, não deixa o inimigo roubar essas palavras. Você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Atos 22. Vamos começar aqui no 3. Paulo falando com a nação judaica. Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, olha Deus agindo na vida de Paulo. Nós vamos ver como vai terminar esse agir. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: o que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Irmãos, repita: será falado tudo o que é ordenado fazer. Será falado tudo que será ordenado a fazer. Aleluia. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse:
o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Amém, irmão? Por que te demoras, irmão? Seja batizado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração, então? Aleluia. Senhor, a tua palavra é verdade, Senhor. Ela esclarece, ela limpa, ela cura, ela purifica, ela dá norte para nós. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou com o teu povo, Senhor. Obrigado porque aqueles que estavam duvidosos, Senhor, agora tomaram uma decisão, eu creio, Senhor, de serem batizados. Assim como foi falado para Paulo pela boca do Senhor Jesus, que seria falado para ele tudo o que ele devia fazer. E Ananias falou: por que te demoras? Lava os teus pecados e seja batizado. Ó Pai, que as pessoas não sejam mais presas por qualquer tipo de dúvida de Satanás, o inimigo das almas delas. Que elas sejam batizadas no nome de Jesus. Amém.